Expulsão humilhante. Ela descobriu um sítio oculto e uma transformação incrível foi revelada. Maria sempre sentiu a conexão pulsante com a terra. Com apenas 20 anos, seu coração já batia mais forte ao tocar no solo do seu pequeno jardim. Mas a casa onde morava, no interior do Brasil, ironicamente se tornara um lugar de dor. Seu pai, um homem rígido, não via sentido na paixão da filha pela jardinagem. "Você precisa de um futuro prático", gritava ele, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, cheia de amor e desespero. Depois de uma discussão acalorada, com palavras pesadas trocadas, ela foi expulsa, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Com o coração pesadíssimo, Maria se lembrou de um sítio esquecido que pertencia à avó, um lugar mágico que havia sido seu refúgio na infância. Montando sua bicicleta com a esperança e o desespero se misturando, ela pedalou até lá. Ao chegar, encontrou um paraíso perdido, coberto de mato e lembranças. Mas o que deveria ser um refúgio, desabou em um desafio repentino. O sítio, agora abandonado, estava repleto de plantas mortas e a tristeza de um pomar outrora vibrante. A solidão a envolveu, mas uma onda de lembranças e esperança a fez decidir agir. Não poderia deixar o legado de sua avó se perder. Determinação pulsando em suas veias, Maria decidiu resgatar o pomar. Com cada gota de suor, cada erva daninha arrancada, a vida começou a brotar daquele solo cansado. As mãos sujas tornaram-se suas aliadas, simbolizando resistência e renovação. Cada flor que desabrochava não era apenas uma planta, mas uma parte dela mesma, renascendo em força e autenticidade. A vizinhança, atenta e intrigada, começou a perceber a transformação do sítio abandonado em um oásis de vida e esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria não queria que seu projeto fosse apenas para si. Com isso, ela iniciou um projeto comunitário, convidando outras meninas da cidade para oficinas de jardinagem. O amor pela natureza começou a unir essa nova família de jovens sonhadoras. Mas, como um eco distante, as dúvidas e olhares de desaprovação ainda pairavam, como sombras que ameaçavam engolir a luminosidade daquele espaço. E mesmo assim, a ousadia de Maria encantou muitas, e seu pomar floresceu em amizade, risadas e esperança. Porém, a dor de ser rejeitada pelo pai ainda a atormentava. O orgulho da sua independência vinha acompanhado de um vazio emocional que se alastrava. Um dia fatídico, ele passou pelo sítio sem que ela percebesse. Ao ver a transformação, um misto de orgulho e arrependimento tomou conta dele. A tensão entre eles estava prestes a explodir. Maria, com lágrimas nos olhos, sentia que precisava se fazer ouvir, gritar que suas paixões eram tão dignas quanto qualquer sonho imposto. E assim, o pomar, vibrante e cheio de vida, tornava-se o epicentro de uma batalha emocional que exigia tanto amor quanto perdão. A pergunta que ficava pairando no ar era: seria possível encontrar compreensão entre eles? Ou o abismo da diferença se tornaria maior do que o amor? A luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, quando Maria decidiu que era hora de enfrentar seu pai novamente. O sítio, agora cheio de vida, flores de várias cores e cheiros envolventes, parecia ecoar seu chamado. Ela poderia sentir suas mãos trêmulas, a adrenalina pulsando em seu corpo. "O que você está fazendo aqui?" Ela precisava se preparar para o que poderia ser o momento mais doloroso de sua vida.
Na manhã seguinte, Maria acordou antes de todos. O canto dos pássaros era como uma canção suave, batendo em sua alma e lembrando-a do homem que um dia ela chamara de pai. Enquanto preparava o café, seu coração batia forte. A imagem do pai, para ela um símbolo de rigidez e distância, ocupava sua mente. O que ele pensaria agora? A dúvida tumultuava seu peito. Era hora de arriscar, de buscar a verdade. Com a esperança fugaz de um novo começo, Maria caminhou em direção à cidade, decidida a encontrá-lo. Ao chegar à casa, ela hesitou, lembrando-se das palavras duras que a haviam feito deixar seu lar. Mas não podia permitir que o medo a dominasse novamente. Adentrou o quintal, onde seu pai sempre se sentava nas tardes de domingo, cercado por flores que foram plantadas por ela. Ela o encontrou com as mãos encostadas nos joelhos, olhando para o horizonte. A figura dele era ainda mais magra, como se o peso da rejeição o tivesse consumido. Maria parou diante dele. As palavras estavam presas em sua garganta como um pássaro inquieto. Ele virou-se lentamente e seus olhares se encontraram. O choque estava presente, mas a expressão de seu pai mudava. Havia um reconhecimento ali, um traço de confusão misturado com um lirismo triste. "Por que você não veio antes, Maria?" Ele perguntou, finalmente com a voz embargada. Seu coração disparou. Aquele era um convite, e ela não poderia deixar passar. Eu precisava de um tempo. O sítio, pai. Eu transformei tudo. É lindo, e eu queria que você visse." A sinceridade em sua voz a surpreendeu, como se cada palavra fosse uma semente nutrida pelo amor que sempre estivera ali, apenas adormecida. A fúria que antes dominava o olhar dele começou a se dissolver. "Eu não queria que você se machucasse. Eu apenas..." Ele começou a dizer, mas as palavras falharam. A fragilidade daquele momento era palpável. Maria respirou profundamente, com o desejo ardendo dentro dela de limpar os resquícios da dor. "O que eu faço é um sonho, pai. Um sonho meu. Eu quero que você veja isso como uma possibilidade, não como uma fuga." Ele a observou. O silêncio entre eles tornando-se um campo onde as emoções podiam florescer. Maria sentia o espaço se expandir, pequenas brechas surgindo no abismo que os separava. "Faz tempo que eu deixei de entender o que você ama, e eu estou perdida sem isso." O pai, agora com lágrimas nos olhos, finalmente se aproximou. "Talvez eu tenha te impedido de ser quem você realmente é. Eu só queria proteger você." Uma revelação. As vozes de um pai buscando proteger e de uma filha buscando ser vista tocavam-se agora em um acorde inesperado. Aquela conversa não estava fechada. Ainda havia muitos laços a serem desfeitos. Mas o que Maria não esperava era a nova virada que estava prestes a acontecer quando o pai, olhando para o sítio, disse: "Posso te ajudar a cuidar daquele lugar?" Um novo começo parecia se formar, mas um canto escuro ainda permanecia. O que aconteceria quando o passado e o futuro se encontrassem de novo? Os dias seguintes foram uma dança delicada entre esperança e insegurança. Maria e seu pai, agora juntos, começaram a reimaginar o sítio. Era como se, a cada flor que plantavam, uma nova esperança brotasse entre eles. O mau cheiro do passado ainda pairava, mas os ramos frescos de seus esforços eram um alívio bem-vindo. Enquanto cavam juntos, as conversas aconteciam de forma espontânea. O pai, em sua voz rouca, contava histórias de quando Maria era pequena. Ele falava sobre a primeira vez que a viu correr entre as flores, com um sorriso largo e brilho nos olhos. Aqueles relatos eram pérolas que, mesmo envoltas em medo e arrependimentos, agora brilhavam em meio ao triste ocaso da velha separação. Mas nem tudo era fácil. Maria notava que a sombra do passado ainda se projetava sobre a nova fase. Em algumas ocasiões, a frustração de seu pai surgia em palavras tortas, enquanto ele lutava contra os próprios demônios. "Eu só quero que você seja feliz como eu", ele disse uma tarde, enquanto enxugava o suor da testa,
sem consciência do peso da comparação. O coração de Maria se apertou. Ela precisava mostrar ao pai que a felicidade dele e a dela não eram mutuamente exclusivas. Numa manhã ensolarada, Maria se lembrou do projeto que sempre quis realizar: um jardim comunitário. Um espaço feito para acolher vizinhos, onde a vida e a amizade pudessem florescer. Com as mãos sujas de terra, ela compartilhou a ideia com seu pai. Podemos fazer o sítio ser um lugar de acolhimento, não só para nós, mas para todos, disse com os olhos iluminados. Ele parou, mexendo na terra como se pesasse cada palavra que ela havia dito. E se não for como você espera? Perguntou, um misto de medo e preocupação na voz. Maria segurou a mão dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Podemos falhar juntos, pai, mas também podemos acertar. Precisamos um do outro. O pai olhou para o lado, engolindo seco. Maria percebeu a luta interna que ele enfrentava. O peso das expectativas ainda o consumia, e havia uma enorme insegurança na possibilidade de se abrir completamente. Ela estava prestes a sugerir uma reunião com a comunidade, mas hesitou. Seria um passo gigantesco, e ele já estava tão vulnerável. Mas sem avisar, ele voltou-se, ainda com o olhar distante. Eu não sei se posso... As palavras ficaram penduradas no ar, como um eco de um peito apertado. Maria respirou fundo. Precisava dar um empurrão, mas sem forçar. Só nós também precisamos de apoio, pai. Vamos fazer isso juntos, eu confio em você. Nos dias seguintes, a atmosfera era de ansiedade. Eles começaram a preparar o espaço, plantando sementes de novas relações no solo que antes só conhecia a dor. Maria começou a notar que, a cada pequena conquista, ele se tornava mais confiante. A mesma mão que tremia ao medir uma semente, agora se segurava firme, pronta para dar um ao outro o apoio necessário. Quando o dia da reunião chegou, o sol brilhava intensamente, e a brisa suave parecia soprar vitalidade por todos os cantos. A comunidade compareceu. Algumas pessoas curiosas, outras reticentes. As segundas chances pareciam tão escassas quanto os sorrisos nervosos. Maria e seu pai eram duas figuras no centro, preparados para revelar o novo capítulo. Porém, enquanto Maria falava sobre o que sonhava, uma figura conhecida surgiu do fundo. Era Ana, uma antiga vizinha que há tempos havia deixado de frequentar o sítio por conta de antigas desavenças com seu pai. O clima ficou denso e, mais uma vez, o passado parecia ameaçá-lo. Maria sentiu o coração apertar. O que a chegada dela significaria para esse novo começo? A reconciliação poderia ser interrompida antes mesmo de começar? O ar estava pesado. Maria sentiu a temperatura cair alguns graus, e o coração dela acelerou. Ana se aproximava. A expressão no rosto era uma mistura de surpresa e desconfiança. As conversas ao redor diminuíram, como se o tempo tivesse parado. Os olhares se voltavam para o trio. Maria, seu pai e Ana. Oi, Maria. Ana começou hesitando, olhando para o chão antes de erguer a cabeça. Ela sempre foi uma pessoa forte, e agora parecia ainda mais vulnerável. Eu não esperava que ainda estivessem fazendo algo aqui. O pai de Maria engoliu em seco. Há tempos não via Ana. Muitas memórias vieram à tona, lembranças de brigas e mal-entendidos. Ele estava prestes a falar quando Maria, percebendo o quanto aquele silêncio era opressivo, decidiu intervir. Ana, estamos tentando recomeçar. O sítio é importante para nós e queremos que ele volte a ser um lugar feliz. A voz dela tremia, mas havia firmeza nas palavras. Era como se ela estivesse não apenas defendendo o sítio, mas lutando pela oportunidade de um novo começo, tanto para eles quanto para os outros. Ana olhou para Maria e, por um breve instante, seus olhos brilharam, mas logo se apagaram. Você sabe que o passado não se apaga assim. O que aconteceu entre você e seu pai? Isso é exatamente o que queremos mudar. Maria exclamou com a emoção subindo dentro dela. Sabemos que erramos. Meu pai e eu temos muito a consertar. O pai,
Mesmo relutante, finalmente se manifestou. Ana, se o que fiz no passado mudasse a forma como você me vê, eu teria feito tudo diferente. Eu não quero mais que o nosso relacionamento com os vizinhos fique arruinado. Sua voz estava carregada de arrependimento. Ana piscou rapidamente, como se lutasse contra as lágrimas. Mas e se não der certo? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Ela hesitou, mas a expressão angustiada da mulher tocou o coração de todos presentes. O murmúrio da multidão ao redor aumentava. E se der certo? Maria perguntou agora com uma determinação contagiante. Cada um de nós pode fazer parte dessa mudança. Podemos construir algo juntos. Não podemos deixar o passado nos definir. Ouvindo essas palavras, algo dentro de Ana se quebrou. Ela respirou fundo e, por um momento, o peso de todos os resquícios de rancor parecia diminuir. O silêncio que se formou foi espaçado, apenas pelo som das folhas das plantas ao vento. Ao olhar para os vizinhos, Maria viu rostos que carregavam tanto ceticismo quanto esperança. Chegou um ponto em que o passado não poderia ser ignorado, mas um novo futuro estava à beira de ser moldado. Levando em consideração essas diversas emoções, Maria sentiu que aquele momento, aquela troca, poderia ser a virada que todos precisavam. Ana finalmente deu um passo à frente, sua voz agora mais suave. Talvez eu possa tentar, por um começo. A comunidade, que estava tão dividida, agora começava a se animar. Maria sentiu um calor no peito. Era o primeiro sinal de que as coisas poderiam mudar. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, um estrondo ecoou pelo sítio. Todos viraram a cabeça rapidamente para o som. Era um veículo imponente se aproximando, levantando poeira e revelando uma figura familiar. Era o irmão de Ana, que não havia sido visto na região há anos. Ele descia do carro com uma expressão que deixava claro que ele não estava ali para festas ou reconciliações. O coração de Maria disparou. O que ele queria nesse momento tão crucial? Teria ele o poder de destruir aquele instante tão delicado? A esperança agora misturava-se com o medo, e a dúvida pairava no ar. O que estava por vir poderia mudar tudo novamente. O homem que saía do carro tinha uma presença que todos reconheceram imediatamente. Era Miguel, o irmão de Ana, e a tensão na atmosfera aumentou a cada passo que ele dava em direção ao grupo. Ele sempre foi visto como a ovelha negra da família, aquele que não se conformava com as regras e que, por isso, decidira se afastar. Maria sabia que sua volta não traria boas notícias. Ana! Miguel chamou, sua voz profunda cortando o silêncio. O que está acontecendo aqui? Ele olhou ao redor, seus olhos escaneando as expressões nas faces de todos os presentes. Não havia espaço para dúvidas. Ele não aprovava aquele reencontro. Ana hesitou, como se ele fosse o peso que a puxava de volta para as sombras do passado. Estamos tentando. As palavras dela foram interrompidas por Miguel, que parecia não ter paciência para rodeios. Tentando o quê? Deixar que ele use você novamente? Você sempre se deixou levar por essas ilusões. As palavras de Miguel foram como facas afiadas. Maria viu a dor nos olhos de Ana, uma mistura de tristeza e indignação. A expressão dela se distorceu, e por um momento Maria viu a antiga Ana, aquela que se sentia impotente diante das críticas. Mas logo, aquela fraqueza se transformou em algo mais forte. Miguel, não é assim que as coisas funcionam mais. Estou adulta e posso tomar minhas próprias decisões. Ana respondeu, firmando-se. Adulto ou não, só está se enganando. O passado não muda, Ana. Ele só se oculta até o momento certo de explode. Miguel gesticulou e o olhar dele afundou em Maria. Eu não confio em vocês. Maria sentiu um gelo percorrer sua espinha. Oposição aberta de Miguel ameaçava não só a reconciliação, mas tudo o que estava sendo construído naquele momento. A comunidade em volta parecia dividida. Alguns murmurando sobre como ele sempre fora difícil. Outros mostrando alguma condescendência. Era um reflexo da própria divisão entre os envolvidos. Olha, Miguel,
Maria começou, tentando controlar sua voz que tremeu de nervosismo. Estamos tentando fazer as pazes. Seu retorno pode ser uma oportunidade, não um conflito. Miguel riu, uma risada amarga que ecoou entre os presentes. Oportunidade? Se esse lugar fosse bom, a gente não teria ido embora, certo? Você não vê? Eles nunca mudam, e você não deve mudar por eles. O grupo ao redor começou a se afastar, sentindo a culpa do passado ganhar força, como se o veneno das palavras de Miguel estivesse atingindo cada um deles. A esperança que se formara na conversa inicial parecia esfriar, fazendo espaço para o desespero novamente. Ana respirou fundo e deu um passo à frente. Miguel, não vamos deixar você estragar isso. Pode não fazer sentido para você, mas estamos prontos para recomeçar, e isso envolve todos. A tensão estava palpável enquanto os olhares se voltavam entre os irmãos. O que começava como uma nova possibilidade, agora parecia à beira do colapso. A dúvida ameaçava se instalar novamente, mas uma força dentro de Maria queria defender o que estavam construindo. Então é isso? Você só vai continuar aqui trazendo o pessimismo? Mais uma vez? Ana perguntou, sua voz elevada. Miguel fechou a cara e cruzou os braços. Eu não estou aqui para isso. Estou na verdade avisando que as coisas vão mudar, e vocês devem estar prontos para as consequências. As palavras dele deixaram um eco de inquietação. Maria sentiu um frio na barriga, e sua mente disparou, questionando o que aquele aviso poderia realmente significar. Seria uma ameaça velada? A comunidade que lutava para se unir agora enfrentava um novo desafio. Uma pergunta pairou no ar. Miguel era um obstáculo ou o anúncio de uma turbulência que levaria à transformação? A última frase dele era um alerta, mas agora Maria sabia que precisaria lutar pelo futuro que desejava. E o que viria depois? Ela poderia estar pronta para isso? O olhar de Ana ardia com uma mistura de raiva e determinação. Ela não permitiria que Miguel arruinasse o que começara a ser uma reconstrução delicada de suas relações. A música que antes ecoava leve pela praça, agora parecia ser um sussurro distante, enquanto a tensão ocupava todo o espaço, como uma nuvem de tempestade prestes a se romper. Você culpa todo mundo, Miguel, mas a única pessoa que precisa mudar é você. Ana disparou, sua voz chamando a atenção de todos ao redor. Alguns começaram a sussurrar, a tensão momentaneamente quebrada pelo choque de suas palavras. Eu? Não sinta que sou eu a problemática aqui. Miguel rebateu, sua expressão subindo rapidamente de confusa para furiosa. Quem é você para me ensinar sobre mudanças? A única mudança que você quer é a que lhe convém. O que é confortável, certo? E o resto que se dane. Maria sentiu uma onda de frustração e compaixão ao mesmo tempo. Ela sabia que Miguel era uma alma perdida, mas, ao mesmo tempo, desejava que ele pudesse ver a luz que Ana estava tentando trazer. Miguel, isso não é só sobre você. É uma chance de todos nós. É a oportunidade de quebrar esse ciclo. Os murmúrios se intensificaram, e, de repente, a atenção da comunidade estava fixada na conversa conflituosa. Alguns começaram a apoiar Ana, outros a alimentar a reclamação de Miguel. Quantas vezes, Ana? Você sempre perdoa e nunca aprende. Todos esses anos e você ainda não percebeu que nossas raízes são podres? Se você continuar assim, vai ser igual ao nosso pai. As palavras cortaram como uma faca. A menção ao pai, um fantasma que pairava sob o legado da família e trazia à tona memórias difíceis, fez com que Ana hesitasse. Seu coração acelerou e ela sentiu que o ar ficava espesso. Mas não. Ela não iria recuar. Isso é tudo o que você tem a oferecer? Comparações vazias e provocar dores antigas? Ana estava quase em lágrimas, mas se manteve firme. Eu vou reescrever nossa história, Miguel, com ou sem você. Miguel encarou-a com desdém, mas havia algo em seu olhar que parecia menos seguro. Como se ele soubesse que a verdade estava lá, pulsando entre eles. A raiva dele ainda ardia, mas uma sutil dúvida começou a brotar. Os ânimos acalmados momentaneamente tornaram-se uma espécie de espera ansiosa.
Um suspiro coletivo na praça, enquanto todos observavam aquele duelo emocional. Miguel parecia mais vulnerável agora, e todos tivessem percebido isso. Vocês têm que entender, Miguel disse, sua voz agora mais baixa, quase uma súplica. Os erros do passado se repetem. Eu vim para avisar que o tempo não é amigo de ninguém. Não sigam por esse caminho incerto. A mensagem parecia um aviso mais do que um desprezo, e Maria sentiu seu coração apertar. O que mais Miguel sabia que estava por vir? E de repente, uma ideia incomum atravessou sua mente. Ele pode não estar tão perdido assim. Então me diga, Miguel, o que exatamente você sabe sobre o que está prestes a acontecer? A pergunta de Maria ecoou no ar, pesada, enquanto todos se voltavam para Miguel, agora ele mesmo sendo o centro das atenções. Ele hesitou, a frustração que antes dominava seu ser dando lugar a uma expressão incisiva. Ninguém aqui realmente conhece a verdade, e a verdade pode custar caro. O que vocês veem como reconciliação pode se transformar numa tragédia. As palavras de Miguel caíram como uma bomba e atormentaram o público. Maria sentiu sua cabeça girar. O futuro que parecia claro agora opaca como um espelho embaçado. E se Miguel estivesse certo? O que poderia estar escondido na história que eles não sabiam? A respiração de todos na praça se tornava mais pesada, enquanto a ansiedade tomava conta do ar. A hora do confronto estava apenas começando. O que mais Miguel poderia revelar? E qual seria o próximo movimento de Ana? A trama da verdade se entrançava emaranhadamente, prestes a tomar um rumo inesperado. Ana sentiu seu coração acelerar, enquanto a tensão na praça continuava crescendo. Cada olhar, cada sussurro se tornava uma corrente elétrica, pulsando entre os presentes. Miguel tinha o poder de chacoalhar tudo ao seu redor, e ela precisava estar pronta para enfrentar o que estava prestes a ouvir. Você fala de tragédias, Miguel, mas que histórias suas vamos ouvir agora? Ana desafiou, forçando sua voz a não vacilar. Ela sabia que o que ele tinha a dizer poderia mudar tudo, e essa incerteza a deixava em uma mistura de medo e curiosidade. Miguel respirou fundo, como se estivesse segurando a verdade com todas as suas forças. Existem segredos nesta cidade, Ana. Segredos que nosso pai levou consigo para o túmulo. Elegemos esquecer, mas esquecer não significa que eles não irão nos assombrar novamente. O silêncio na praça se tornava quase palpável. Os olhares estavam fixos em Miguel, e havia algo na sua voz, uma vulnerabilidade que não passava despercebida. Se você continuar a insistir nessa busca por reconciliação, pode encontrar mais do que esperava. O que você vai fazer quando descobrir que a verdade pode ser sua maior inimiga? As palavras dele penetravam como agulhas, causando dor e confusão. Ana olhou ao redor, compartilhando olhares cúmplices com alguns conhecidos. Ela não era a única a sentir aquele frio na barriga. Miguel, se houver algo que você sabe, nos diga. Somos uma família. Pelo menos ainda devemos ser. Ela insistiu, tentando encontrar um caminho para a luz na escuridão. O garoto hesitou de novo, seus olhos pesados como se enfrentasse um grande peso emocional. Você realmente quer saber? A história que você tanto deseja reescrever talvez esteja mais entrincheirada do que você imagina. A verdade é que o passado não é um caminho que se pode contornar. O murmúrio foi crescendo. Maria, que observava tudo, sentiu a intenção por trás daquilo. Era uma oportunidade de mudar o destino, mas o que estava em jogo parecia terrivelmente alto. Uma tragédia não precisa ser o fim, Miguel. Pode ser o começo de algo novo. Diga-nos o que você sabe. Não devemos carregar esses fardos sozinhos. Ele olhou ao redor, encarando os rostos preocupados e ansiosos, como se estivesse avaliando o peso de sua revelação. A vida que nosso pai levou, as decisões que ele tomou, tudo isso se entrelaça ao nosso destino. E entre as suas memórias e minhas lembranças está algo que nunca deveríamos ter esquecido. Ana sentiu uma onda de desespero. As histórias sobre o pai sempre foram contadas com um véu de dor e decepção,
Mas agora, ela precisava enfrentar essa sombra de uma vez por todas. Se existe um segredo que possa nos unir ou nos separar, então eu quero saber. Finalmente Miguel se lançou. Nunca foi só o nosso pai. Ele tinha aliados. As palavras dele ficaram suspensas no ar e a tensão era quase dolorosa. A verdade sobre tudo isso está no antigo sítio, nas ruínas da nossa infância. Há coisas que ainda estão lá, coisas que podem mudar tudo o que sabemos sobre nós. E assim, enquanto a praça retumbava com murmúrios e a expectativa palpável se intensificava, a certeza de que estavam à beira de uma revelação explosiva começou a aflorar. O que aquele sítio escondia? Entre o passado e o presente, Ana sentiu que a sua luta pela verdade apenas começaria. A reconstrução não seria possível sem confrontar os fantasmas do passado. E agora, ela tinha um novo destino. A transformação que Miguel mencionou poderia não ser da forma que imaginava, mas definitivamente seria intensa. Então vamos descobrir, Miguel. Vamos ao sítio. Ana declarou, um fogo aceso dentro dela. As palavras ressoaram na praça como uma promessa. O que eles encontrariam lá mudaria a trajetória de todos. E ao saírem, o que mais poderia surgir das sombras? O grupo começou a se afastar da praça, e a emoção no ar era quase palpável. Ana sentia uma mistura de nervosismo e expectativa enquanto caminhava ao lado de Miguel. Ele parecia perdido em seus pensamentos, os olhos distantes, como se estivesse buscando imagens do passado que agora saltavam à sua frente. Você realmente acha que deve ser assim? Ela questionou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Se soubermos o que aconteceu, talvez consigamos lidar com isso. Precisamos entender a verdade. E se a verdade nos despedaçar? Miguel respondeu, sua voz baixa e trêmula. Preocupo-me mais com o que podemos perder do que com o que podemos ganhar. O caminho para o sítio era familiar, mas agora parecia diferente. Cada passo que davam parecia carregar o peso de suas histórias enterradas. Ana lembrava-se de correr naquela trilha quando criança, sem se preocupar com nada. Mas agora cada folha que estalava sob seus pés parecia sussurrar segredos que a cidade havia guardado por muito tempo. Chegaram ao sítio e uma brisa fresca soprou, como se aquilo fosse um sinal. As ruínas estavam ali, cercadas por um silêncio respeitoso, e mesmo o sol parecia hesitar em brilhar sobre elas, como se soubesse que aquela descoberta seria monumental. Os tijolos quebrados e as paredes desmoronadas pareciam murmurar, guardando ecos de risadas e lágrimas. Aqui é onde tudo começou, Miguel disse, parando à entrada das ruínas. Ele olhou para Ana, um misto de medo e determinação nos olhos. O que você espera encontrar? Não sei. Talvez o que eu sempre procurei. Ana respondeu, já sondando os cômodos vazios com a mente cheia de perguntas. Talvez a resposta para por que tudo ficou tão confuso entre nós. A entrada estava coberta de vegetação, mas Ana conseguiu se espremer para dentro. O cheiro de terra molhada e madeira apodrecedora preenchia seus pulmões. À medida que exploravam, uma antiga mesa ficou à vista, cercada por cadeiras quebradas, como se ainda estivessem à espera de convidar alguém para um jantar que nunca aconteceria. Miguel hesitou. Isto não pode ser o que parecia, ele murmurou. O que você está procurando pode ser mais do que imagina. Ana olhou para ele, finalmente entendendo a profundidade de seu medo. Não quero que isso nos quebre, Miguel. Quero que nos una. Precisamos saber. Onde está a verdade? Eles continuaram a procurar, e ao afastar um pedaço de entulho, Ana viu algo brilhar. Uma pequena caixa intricadamente esculpida estava enterrada sob a poeira e sujeira. Seu coração disparou. Miguel, olha isso. Ele se aproximou e, com um gesto hesitante, ajudou-a a tirar a caixa do chão. Era leve, mas parecia carregar um grande peso. As mãos de Ana tremiam à medida que abriam a caixa, revelando cartas amareladas e fotos antigas. Estão aqui, as memórias, Miguel disse, a voz mais firme agora. Nossa história. Ana segurou uma das fotos. Seus pais, juntos,
em um dia ensolarado ao lado de uma criança. Provavelmente ela ou Miguel. Mas ao fundo, uma figura desconhecida também estava ali, com um sorriso que não pertencia à família. Quem é essa pessoa? Ela perguntou, o frio na barriga aumentando. Miguel olhou com preocupação. Talvez seja o começo de tudo, ele disse, e a resposta que não queríamos ouvir. Os dois trocaram um olhar entre o temor e a determinação. Haviam descoberto um fragmento do passado, e isso estava prestes a desencadear uma série de acontecimentos que mudariam suas vidas para sempre. O que mais poderia estar escondido nas memórias de uma família que já não se reconhecia? Ana respirou fundo e sentiu que estavam prestes a abrir uma porta que os levaria a algo muito maior. Vamos, temos muito mais a descobrir, ela exclamou enquanto o mistério os cercava. O que mais estava por vir deles? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, mais uma evidência de que o tempo passava, mesmo que eles estivessem paralisados em meio à descoberta. Ana e Miguel estavam ali, com a caixa entre as mãos, a antiga memória da família se desdobrando nas cartas amareladas que esperavam por ser lidas. Acho que precisamos fazer isso, Miguel disse, já abrindo uma das cartas cuidadosamente. As palavras escritas em cursivo eram uma mistura de saudade e tristeza, como se ecoassem vozes de um passado longínquo. O coração de Ana batia com força. Cada sílaba parecia um pulsar de emoções que ela nem sabia que existiam. O que ele diz? Ana perguntou, a expectativa a consumindo. Parece que eles falam sobre desafios e sobre uma pessoa, um impedimento que havia entre eles. Miguel leu, os olhos arregalados. Ficaram preocupados com segredos que poderiam destruir a família. Ana soltou um suspiro quando ouviu isso. O medo que sempre a acompanhara agora se manifestava em forma de expectativas confusas. O que será que aconteceu? Ela se perguntou sem saber que estava prestes a descobrir muito mais do que gostaria. Miguel, veja isso. Ela apontou para uma foto caída entre as cartas. Era uma imagem em preto e branco de uma reunião, várias pessoas sorrindo, mas havia uma figura de pé um pouco afastada, com um olhar sombrio, quase como se não se sentisse parte daquela alegria. Quem é esse? Miguel murmurou. A tensão entre eles crescia, assim como a intensidade das descobertas. Ana pegou a foto e analisou cada detalhe. Tinha certeza de que nenhum dos rostos era familiar, exceto o de sua mãe. Mas aquele homem distante, havia algo em seu olhar que a intrigava. Vamos seguir abrindo, ela decidiu. A vontade de saber mais superando o receio. Uma a uma, as cartas revelaram trechos de um amor que se escondia sob camadas de mentiras e dúvidas. Eles faziam promessas, mas também mencionavam um segredo que tinham que manter em silêncio. Segredos nunca ficam escondidos para sempre. Miguel sussurrou, sua expressão ressoando preocupação. Ana sentia seu estômago embrulhar. O que eles poderiam ter em comum com essa história? E se os segredos de seus pais fossem algo que abalasse os alicerces de tudo o que conheciam? Ana, espera. Miguel a interrompeu abruptamente olhando para outra carta que ele havia descoberto. Essa aqui fala sobre um encontro em segredo, algo que não estava planejado para acontecer na festa de família. Mas foi. Ele hesitou, a expressão de confusão pairando no ar. Espera, o que foi essa festa? Tem a data aqui. Quando? Ana perguntou, a voz tremendo. Ela olhou para o chão, como se as respostas pudessem pular para fora do solo. 50 anos atrás. Miguel começou a somar em sua mente. Isso coincide com as histórias que sempre ouvimos, sobre algo que aconteceu com os nossos avós. Ana inclinou-se para a frente, a adrenalina correndo em suas veias. Isso significa que temos que descobrir o que realmente aconteceu. Temos que entender por que nossos pais nunca mencionaram nada, baseado no que estamos vendo aqui. A urgência no ar a envolvia. O passado, com seus segredos dolorosos, espreitava a cada esquina. O que ela realmente queria saber era como aqueles segredos distantes moldariam suas vidas
E o que mais havia enterrado entre os tijolos quebrados que cercavam as ruínas do sítio? O que mais pode estar escondido aqui? Promessas quebradas e pessoas esquecidas. Tudo isso antes de nós existirmos. Miguel refletiu, olhando em volta. Estamos prestes a abrir uma caixa de Pandora. Ana segurou a caixa com firmeza. Seriam essas cartas apenas o começo? Aquela busca por respostas estava longe de terminar. E assim, ambos sentiram a adrenalina da descoberta, mas também o peso do que poderiam encontrar. Temos que nos preparar para o que vem a seguir, Ana disse com uma determinação renovada. Miguel assentiu, sentindo a intensidade daquele momento. Quem sabe o que pode ser revelado sobre nós mesmos? Eles estavam prestes a sair do sítio. A sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar. Você acha que estamos prontos? Miguel perguntou, um misto de ansiedade e expectativa no olhar. Não temos escolha. O caminho à frente já estava traçado. O que mais poderia vir à tona nas sombras de sua história? Ana e Miguel saíram do sítio com as cartas amareladas entre as mãos, a cabeça fervilhando com perguntas que só aumentavam. O céu agora estava preenchido com estrelas, e a noite parecia abraçar seus corações com um frio reconfortante, mas também ameaçador. Na caminhada de volta, uma aura de expectativa pairava sobre eles. O que descobririam poderia não apenas mudar a perspectiva sobre seus pais, mas sobre eles próprios. Sabe, eu nunca pensei que estaríamos seguindo esse caminho. Ana falou, a voz baixa. Apenas queria entender por que havia tanta dor em nossa família. É difícil enfrentar as verdades que ficaram escondidas por tanto tempo. Mas precisamos, Ana. Precisamos confrontar o que está lá e decidir se queremos carregar esse fardo. Miguel respondeu, a determinação começando a tomar forma em sua voz. A idílica tranquilidade da noite foi interrompida ao chegarem em casa. A luz fraca projetava sombras nas paredes, e o silêncio parecia gritar ao redor. Miguel tomou a dianteira, levando a irmã até a sala, onde ainda havia espaço para as memórias da infância. Vamos começar a ler isso agora, porque eu não sei se consigo dormir sabendo que temos essas respostas próximas de nós. Sentaram-se no sofá, as cartas dispostas sobre a mesa. Com o coração acelerado, Ana pegou a primeira carta, e enquanto seus dedos deslizavam pelo papel, sentiu o peso da história de sua família. Aqui, Miguel. Olha o que diz. Ela leu em voz alta, a tensão crescendo a cada palavra. Os segredos estão enterrados sob as raízes dos nossos sonhos. Não devemos deixar que o medo nos molde, e é hora de quebrar os ciclos que nos prendem. A mensagem parecia um eco do que estavam vivendo. Miguel segurou as cartas com firmeza. Isso parece um aviso, Ana. Nossa bênção ou nossa maldição depende de como lidarmos com isso. Ao longo da leitura, revelações surgiram. Histórias de amores proibidos, alianças ruptas e decisões que moldaram o destino deles. As cartas traziam à tona o peso que seus pais carregaram, e Ana percebeu que aqueles segredos não eram apenas dela, mas dela e Miguel. Eram uma responsabilidade compartilhada, e a busca pela verdade começava a unir mais do que separar. Essas cartas falam sobre um evento importante que aconteceu no nosso passado. Uma festa, um encontro que mudou tudo. Precisamos descobrir o que aconteceu essa noite. Ana disse, as emoções uma mistura de esperança e medo. Miguel concordou. É hora de falarmos com o avô, ele pode saber mais. Se ainda estivermos em busca de respostas, não podemos deixar de escutar nossa história. Com o amanhecer, a decisão estava tomada. Miguel sentiu seu peito apertar. Eu sempre tive receio de confrontar nossos familiares, mas é claro que as verdades não vão embora se não as encararmos. Precisamos ser corajosos. Ana sorriu, admirando a força que Miguel agora demonstrava. Vamos juntos como sempre. Estamos mudando a narrativa da nossa família. O encorajamento dele a animava ainda mais. A visita ao avô foi preenchida por uma ansiedade palpável. Ele sempre foi uma figura temida, o guardião da história familiar. Ao chegarem à sua casa,
Miguel respirou fundo, e Ana tocou a mão dele, um gesto silencioso de apoio. O que faz vocês aqui? O avô perguntou, olhando-os com um semblante que refletia a determinação e também a preocupação. Ana, com o coração acelerado, tomou coragem. Precisamos falar sobre o passado, avô. Sobre o que aconteceu nas nossas famílias, antes de nós. A expectativa pairou no ar. O avô hesitou. E por um longo momento o silêncio dominou o espaço. Mas logo a expressão no rosto dele se suavizou. O passado é um peso. Mas se vocês buscam a verdade, talvez seja a hora de libertá-lo. Enquanto contavam sobre a caixa e as cartas, a face do avô se transformava, revelando o impacto que as histórias deveriam ter. A festa que vocês mencionaram foi um divisor de águas. Nesse dia segredos vieram à luz, mas outros ficaram ocultos, guardados por medo e arrependimento. Ana sentiu uma onda de tristeza. Mas por que nenhum de nós soube disso? Por que carregar o fardo se podemos superá-lo juntos? Porque a verdade é dura, e muitos preferem viver na ilusão. Nós éramos jovens e temos os nossos próprios medos. Mas agora, se vocês desejam mudar o curso de suas vidas, essa é a hora. O avô disse, os olhos brilhando com um misto de orgulho e melancolia. O que começou como um dia qualquer se transformou em um processo de cura, revelando que a coragem de encarar o passado trazia consigo o poder de reescrever o futuro. Ana sentiu que, com o apoio de Miguel e do avô, a liberdade estava ao alcance. A conversa prosseguiu pela tarde, e, naturalmente, a história, antes ausente agora, era preenchida com nuances de amor, dor e vulnerabilidade. O silêncio compartilhado não era mais de separação, mas de união. Naquele momento, Ana sentiu que ao liberar as sombras do passado, um novo ciclo estava se formando. Com lágrimas de alívio nos olhos, ela sorriu. Juntos, escreveremos nossa história. E assim, sob o calor do lar, com a promessa de mudança brotando no coração, Ana e Miguel se sentiram mais conectados do que nunca. A jornada pela verdade havia os transformado, e agora saber que o amor poderia superar qualquer sombra do passado era uma força poderosa. Agora era hora de agir, e o futuro estava nas mãos deles. Se você chegou até aqui, é hora de fazer algo incrível. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar essas aventuras impactantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é fundamental para nós. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio. E o momento é agora.